Olá, bom dia meus queridos alunos de Direito. Vamos para mais uma aula de metodologia de técnicas e métodos, metodologia do trabalho científico aplicada. Esta aula é fundamental para vocês. O que é um método? O que é uma técnica? Vamos lembrar do projeto que vocês fizeram. Então, a partir de agora, nós vamos entender que a ciência ela tem caminhos para verificar, entender fatos estudados, entender fenômenos. Se ela tem caminhos, esses caminhos são os métodos. E os métodos são um conjunto prático de procedimentos, né? São procedimentos que me ajudam a entender, estudar, explicar, examinar um fato, um fenômeno. Tudo bem? Então, ele tem, quanto ao objeto de estudo, quanto ao problema de estudo, o objetivo do método, ele tem algumas interfaces, tem alguns caminhos. Então, por exemplo, quando eu falo um método comparativo, eu vou estudar um fato e comparar com outro fato já estudado. Todo método é racional, por quê? Porque ele é planejado, ele é pensado por qual caminho seguir, com quais técnicas eu vou investigar isso, de que forma eu vou investigar tal fato. E todo método também pode ter uma característica histórica. Então, quando você faz uma pesquisa bibliográfica, com a técnica bibliográfica, sobre um determinado tema, você vai lá em 1940, pega uma obra de 1940 de um autor e vem trazendo esse assunto pelas obras publicadas a partir de 1940 até os anos 2000, 2020 que nós estamos, você está fazendo um método de comparação, usando a sua racionalidade, comparando historicamente um tema sob o ponto de vista de vários autores. Então, daí, o objeto do método pode ser comparativo, racional e histórico. Pensando nisso, nós vamos pensar em um método importantíssimo, principalmente no direito, na administração, na antropologia, na sociologia. O método observacional é um método sensorial, são os sentidos do observador. Quando você observa um fato, observa um grupo de pessoas, observa uma empresa, uma comunidade, você nota o quê? Com a sua base, com a sua fundamentação científica, com a sua formação científica. Então, o método observacional, ele dá início a toda a pesquisa científica e forma base de dados para os estudos. O método experimental é um método que me permite que eu possa representar, refazer, recompor um fato, a polícia técnica usa muito isso, e tentar entender o seu comportamento, a causa, o seu efeito, por que aquilo aconteceu. Então ele se ocupa de fatos que ocorrem naturalmente, mas que também podem ser repetidos de forma experimental. Então a recomposição de uma situação em laboratório, a recomposição de um crime, por exemplo, quando a polícia técnica vai observar, vai investigar, não é? É para entender. Então ele tem algumas fases, olha, observação, hipótese, experiência, reformulação de hipótese, se necessário, e generalização. Então o método experimental é aquele que me permite recompor um fato que ocorreu, mesmo que de forma experimental, em laboratório, ou num ambiente parecido com o que aconteceu, ou no próprio ambiente, para observar e entender. Então o método observacional ele está dentro do método experimental. O método estatístico, vocês lembram quando eu falei, quando a pesquisa, quando o estudo é qualitativo e quantitativo? O estudo qualitativo visa entender um fato, então o método observacional, o método experimental. O método quantitativo, ele precisa da técnica, do método também estatístico. Por quê? Quando eu reproduzo uma situação e quero ver a quantidade de vezes que aquilo acontece, eu quero medir, mensurar um fato, eu uso o método estatístico. Então, olha, tem como função medir ou estimar a extensão de fatos e fenômenos pelas suas interrelações. Representa de forma numérica os fatos que ocorrem em uma sociedade pelos seus padrões culturais, sociais e econômicos. Percebem isso? Então o método estatístico ele está presente no estudo quantitativo. Outro método, então, agora eu vou dar alguns caminhos para vocês para a pesquisa qualitativa, que é aquela pesquisa
que visa a entender um fato, a sua composição, sua causa, o seu comportamento. Então, uma pesquisa documental, vamos supor que você queira entender, aqui no bairro do Ipiranga, onde eu moro, onde eu estou gravando essa videoaula agora, quais foram as primeiras empresas que chegaram no estado de São Paulo, ou que chegaram no bairro do Ipiranga. Eu não tenho livros, nenhum autor se propôs a estudar isso e escrever. Eu posso ir a um cartório, buscar os documentos de registro das empresas que chegaram aqui em São Paulo, aqui no bairro do Ipiranga, e fazer minha pesquisa. Então, onde que eu aplico? A verificação de fatos importantes, fatos empresariais, pessoas importantes, fundação de cidades, associações, eu vou buscar documentos. Então, por meio de documentos, né, eu faço essa pesquisa qualitativa para entender, saber, descobrir quem chegou primeiro aqui como empresário e uso essa técnica. Mas olha como que ela é feita, olha os caminhos dessa pesquisa documental. Primeiro, pré-análise, exploração. Depois, a pré-análise é um fato anterior à exploração. A exploração do material, análise textual. Eu vou lá, pego os documentos no cartório e isso me mostra quem chegou. Eu vou explorar, entender de onde veio, de que país veio, de que cidade veio, com que objetivo, não é? Então é uma pré-análise dos documentos. Aí eu começo a minha observação e as minhas anotações, para depois ir propriamente para a fase de exploração, que é complementar a primeira, que só de forma progressiva. É uma análise temática interpretativa. Então eu pego os documentos, identifico o tempo, o ano, os mais antigos para os mais novos, e começo a fazer uma análise temática interpretativa, entender tematicamente o que, quem, quando. Quando eu interpreto tematicamente, não é, esses documentos, eu sei quem chegou, onde morou, onde construiu família, onde construiu o seu negócio, que tipo de negócio. Aí eu faço a terceira fase, que é o tratamento dos resultados de interpretação. Entende-se, explica-se e tornam-se válidos os conteúdos para fundamentar o estudo. Então eu vou fazer toda a estratificação desses documentos. Quem são as pessoas, sexo das pessoas, masculino, feminino, de onde vieram, quando chegaram, qual a idade que elas tinham quando chegaram, tudo que os documentos tiverem, não é? Eu vou interpretar e transformar tudo isso agora num texto que é o resultado da minha pesquisa. Então é uma pesquisa documental. Isso quando eu não tenho obras que falam sobre. Na pesquisa documental vale alguns outros artigos, revistas, jornais da época. Então eu somo tudo isso, não é, aos documentos lá do cartório. Muito bem. Um estudo de caso. Então olha que interessante. Quando o professor chega na sala de aula, te entrega um texto contando um caso, aquilo é estudo do caso, daquele caso. Estudo de caso é um método importante de pesquisa qualitativa. Imagine que uma empresa, você vai estudar a motivação dos funcionários de uma empresa, de uma determinada empresa. É o estudo de caso da empresa X. Percebe? Então olha que interessante. O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Então aquela unidade, aquela empresa, eu vou analisá-la profundamente. O que a empresa, o mercado de trabalho, quantos gestores tem, quantos funcionários tem, como que é o comportamento dos gestores perante seus liderados e vice-versa. Percebe isso? Dependendo do tema que eu vou procurar estudar lá, se é a motivação, se é o gerenciamento, se é a comunicação. Percebe? Agora, no estudo de caso, adotam-se técnicas com enfoque exploratório e descritivo, que nós já estudamos aqui, não é? Por quê? Eu vou observar, analisar, aprender sobre o fato e teorizá-lo, transformar numa teoria, transformar num texto. Todo texto é um conjunto compilativo de teorias, não é? Então, o que eu vou usar? Questionário e formulário de pesquisa para entender a realidade do local estudado, as características, o contexto social do local, do caso, não é? Sua forma de funcionamento e desenvolvimento, suas influências no ambiente em que faz parte e se há casos múltiplos, dois objetos de estudo dentro do mesmo caso. Percebe? Embora em ciência se estuda sempre um assunto e um problema, para se fazer uma monografia científica que a gente já aprendeu. Então esse é o método de estudo de caso que é usado em pesquisa qualitativa.
Vamos dar sequência aqui. Ainda pensando na pesquisa qualitativa, tem o método etnográfico, ou seja, a etnografia, que é usada na administração, pelas ciências, né, sociais, por exemplo, educação, administração, psicologia social, antropologia, a própria sociologia, não é? É um método de estudo utilizado para descrever as características de determinada populações. Então, imagine que você vai estudar uma população ribeirinha, que mora ali, não é? Nos rios, nas margens dos rios, vai estudar uma comunidade quilombola, uma comunidade pequenininha indígena, ainda sobrevivente, não é? Então você vai estudar a etnografia, então as características de determinadas populações. Por isso que é utilizado nessas ciências. Então, o que abrange esse método? A descrição de eventos que ocorrem na vida desse grupo que você vai estudar, se é a comunidade quilombola, por exemplo, não é? O estudo do comportamento desses grupos. Aquela comunidade se divide em subgrupos, como que é o comportamento das pessoas? Você vai entrevistar, observar, descrever a cultura desses grupos sociais, as crenças deles, né? E os hábitos e comportamento do local onde eles têm vida comum. Este é o método etnográfico. Agora, algumas técnicas importantes, né, que são também metodologicamente corretas. O experimento, que eu já falei para vocês, que eu posso reproduzir um fato para estudá-lo. O levantamento, quando eu faço um levantamento, por exemplo, vou lá numa empresa fazer um estudo de caso, eu também complemento com essa técnica, que é um levantamento. Eu aplico um questionário, faço entrevista, depois eu vou analisar todos os dados coletados. É o levantamento. A pesquisa biográfica, que se baseia todo o trabalho científico, quando existem obras, ela é fundamental, para que eu possa o quê? Relacionar o tema ao que já foi estudado, autores que já estudaram. Então, é importante escolher obras científicas consagradas. Então, o levantamento biográfico está presente na maioria dos trabalhos acadêmicos científicos. Outras técnicas importantes. A pesquisa documental, que eu já falei para vocês, é uma técnica metodológica. A pesquisa-ação, isso é interessante. Olha, envolve pesquisadores e pesquisados. Então, eu vou fazer um estudo de caso em uma empresa sobre a motivação dos funcionários e a empresa se interessa por isso e ela te ajuda no trabalho. Então, a pesquisa-ação envolve pesquisadores, você que pesquisa, e os pesquisados, pelo interesse dos dados. Então, o dono da empresa ele tem interesse no resultado da sua pesquisa de motivação. Agora, a pesquisa participante é um complemento dessa. Imagine que você trabalha nessa empresa que vai ser pesquisada. Você também vai responder ao questionário que você elaborou. Para isso, você precisa ter muita imparcialidade, neutralidade. Percebe? Porque você está ali como pesquisador e como respondente, como quem responde à pesquisa. Então não é o que você quer, é o que você sente ao trabalhar naquela empresa sobre motivação. É muito complicado usar a pesquisa participante. Você precisa ter muita imparcialidade, muito espírito científico aqui. Muito bem. Laboratório. A gente usa o método experimental e transforma um local em laboratório para a reprodução de um fato. Aquele local que você chegou, no caso do direito, da polícia científica, para a reprodução de um crime que aconteceu, não é que você vai matar novamente uma pessoa, não é isso. Você vai reproduzir tecnicamente como aconteceu, como o corpo foi encontrado, todos os dados, todos os problemas, os dejetos, as marcas e tudo que está ali importa porque são pormenores importantes, são detalhes importantes. Então, quando eu vou fazer um levantamento, por exemplo, eu transformo em laboratório. Agora, eu posso chegar numa empresa, lá no estudo de caso, sobre motivação, dividir a empresa em 2 grupos e transformar os grupos em grupos de pesquisa, sobre a minha pesquisa, e transformo aquilo num laboratório. Então eu passo um filme motivacional para o grupo A e um filme motivacional para o grupo B, faço esse experimento e vou ver as reações aos diferentes grupos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo filme. E a pesquisa de campo? Toda vez que eu saio da minha casa, saio da biblioteca, vou a campo, vou a uma empresa, vou a uma comunidade, eu estou realizando uma pesquisa de campo. Por quê? Campo é o local onde naturalmente os fatos acontecem. Então, quando a gente fala, fiz uma pesquisa de campo, tá bom, qual foi o local de pesquisa?
É por isso que no projeto de pesquisa você precisa colocar o local onde o seu estudo vai acontecer, porque trata-se então de uma pesquisa de campo. Se é sua biblioteca, naturalmente é o local onde você encontra conhecimento sobre o tema que você vai agir, ok? Muito bem, na nossa aula ao vivo no Teams, a gente vai discutir melhor e mais profundamente cada método e cada técnica dessa daqui. Tudo bem? Então, bons estudos e fiquem com Deus.